essa aí. Ó. Dois carros iniciam o movimento partindo de um mesmo ponto. Dois carros iniciam um movimento partindo de um mesmo ponto, tá? Dois carros iniciam um movimento partindo de um mesmo ponto. Um viaja para o sul a 30 km por hora, um viaja para o sul a 30 km por hora e o outro para o oeste a 72 km por hora e o outro para o oeste a quanto, hein? A 72 km por hora. A que taxa está crescendo a distância entre os carros 2 horas depois? A que taxa está crescendo a distância entre os carros em 2 horas. 2 horas depois, tá? Então, dois carros iniciam o movimento partindo de um mesmo ponto. Um viaja para o sul a 30 km por hora e o outro para o oeste a 72 km por hora. A que taxa está crescendo a distância entre os carros em 2 horas? Então, veja. Solução. Tá? Solução. Então, vou fazer um desenho aqui. Você tem, ó, vamos colocar. Digamos que os dois carros partem desse ponto. Então, vamos botar aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Então, dois carros iniciam o movimento partindo de um mesmo ponto. Os dois estão aqui e eles iniciam o movimento. Então, eles partem do mesmo ponto. Então, uma certa hora, um carro deles, digamos, o carro A está aqui, o carro A está indo para o sul, e o outro carro, o carro B, está indo para o oeste, né? Esse carro está andando a 30 km por hora, enquanto esse está andando a 72 km por hora. Bem, a distância entre eles é esse comprimento aqui. Quer dizer, tá? Então, o problema pede. O que é que o problema pede? A taxa É. O problema. Ah, sim. Só voltando aqui, ó. A resposta desse problema, né? Qual era a pergunta? Você tem que dar, antes que eu me esqueça. A velocidade quando o farol
Exatamente, tá? Quão rápido está se movendo o feixe de luz ao longo da costa quando ele estiver a 1 km de P. Então, o feixe, né? Só completando aqui, o feixe de luz, move-se a 80 π sobre 3 quilômetros por minuto, né? Move-se a 80 π sobre 3 quilômetros por minuto quando ele, na realidade, não é o feixe que está, é o ponto que o feixe ilumina, tá? Quando ele está, mas todo mundo entende, a 1 km de P. Quando o ponto que ele ilumina a costa está a 1 km de P, certo? Agora, completar, tem que botar a resposta, tá? Então, aqui o problema pede o quê? Nesse caso aqui, o problema pede o quê? Pede dz/dt, né? Taxa de variação com que a distância, que isso é a distância entre os carros. A que taxa está crescendo a distância entre os carros quando o tempo é igual a quê? 2 horas. É isso que o problema pede. Z é hipotenusa. O Z é a hipotenusa do triângulo, né? O Z é a hipotenusa. Porque esse ângulo aqui é reto. Vamos chamar essa distância aqui, tá? De Y. Vamos chamar essa distância aqui de X. Então você tem uma relação entre esses dois elementos. Qual é a relação? A gente pode dizer que dx mais a quadrada. Quanto maior x e y, maior z. Bem, nós temos 3 coisas, ó. 3 coisas. Tá somando aqui, ó. O que é que se tem? Tem-se. Teorema de Pitágoras, tá? Mas antes, você tem o seguinte. Você tem o dx/dt. Dx/dt é quanto? 72. É a taxa de variação do x. É a taxa de variação do x aqui, ó, dx/dt. dx/dt é igual a 72. Quem é dy/dt? 30. E do jeito que eu coloquei os eixos, é positivo mesmo, ó. Que eu estou colocando, apontando para baixo, tá? Então está andando no sentido de crescimento do y, aqui no sentido de crescimento do x. E você tem, pelo teorema de Pitágoras, o quê? Z2 é igual a x2 mais y2, tá? Então você deriva, daí você vai ter o quê? Daí você vai ter 2z, deriva em relação ao tempo, tá? Deriva em relação ao tempo. Então, tudo, porque tudo é função do tempo. Z é função do tempo, x é função do tempo, isso é função do tempo. Então você tem o quê? 2z dz/dt é igual a quê? 2x dx/dt mais 2y mais o quê? 2y dy/dt. Derivando para poder encontrar o dz/dt. poder aparecer a taxa de variação na... Tá? dz/dt. Tá certo? Pronto. Logo, você vai ter, ó, z dz/dt, tá? Aliás, você vai ter o seguinte, dz/dt, quem é dz/dt? dz/dt é quanto? 2x vezes
Não, eu vou dividir, já dividi tudo por 2, né? Já dividi tudo por 2. Então fica x dx dt mais y dy dt, tá? Sobre z. E o z é a raiz de x2 mais y2. É a raiz de que? x2 mais y2. Tá? Agora é só substituir os valores. Mas sejamos espertos. Aí você vê o seguinte, ó, tá? Observe uma coisa, tá? Dessa equação, tudo bem, essa equação tá ok. 2 horas depois, quanto é que vale o x 2 horas depois? 144. O x vale 144. Tá? E 2 horas depois, quanto é que vale o y? 60. Vale 60. Porque o x é 72 vezes t, enquanto o y é 30 vezes t. Tá? Então você pode chegar aqui, ó, e até simplificar logo, tá? Você tem dz dt, o que dá o seguinte, ou seja, você tem dz dt é igual aqui, ó, olha aqui, ó, e o dz dt você vê aqui, do jeito que está, essa fórmula é geral, tá? Mesmo que o movimento não seja uniforme dos dois carros aqui, só que o movimento é uniforme. Então quem é o x, ó, o x é 72, né? Se você analisar aqui, ó, o dz dt, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o dz dt é o x, mas quem é o x? O x é 72t vezes o dx dt. Quanto é o dx dt? 72. Mais o y. Quanto é o y? É 30t. Vezes quanto? dx dt 30. O senhor pegou aí sobre a raiz quadrada da variação do movimento, né? X ao quadrado. Quanto é x ao quadrado? O x é, ó, o x... Vamos lá. Deixa eu, ó, organizar aqui. Ponto. Vamos botar um ponto aqui. Como, vou organizar, né? Como o x, quem é o x é? X é 72t. E o y, quem é o y? 30t. Faltou o t do lado. T. Tens. Faltou o quê? 72t. Tens, ó. Olha aqui, tá filmando aqui. Tem-se o dz dt igual aqui, ó. Agora vamos lá. Fica 72t vezes o dx dt. Então fica 72 ao quadrado t, né? Mais y dy dt, então fica 30t dy dt, que é 30, mais 30 ao quadrado t, tá? Sobre a raiz quadrada de x ao quadrado. Quanto é x ao quadrado? 72 ao quadrado t2
mais o quê? 30 ao quadrado T2. 30 ao quadrado T2. Só que isso aqui é o que, ó? É T vezes 72 ao quadrado mais 30 ao quadrado. E esse T, colocando em evidência aqui, ele sai para fora como módulo de T, que é T. Então fica T raiz quadrada de quê? Quadrado. 30 ao quadrado. Que é quanto? Que é 72 ao quadrado mais 30 ao quadrado, porque cancela o T com T, ó. Fica 72 ao quadrado mais 30 ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de 72 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Mas isso aqui é a raiz quadrada de 72 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Ou seja, moral da história, a taxa de variação da distância entre os carros, bota aqui, também é constante. Se o dx dt e o dy dt é constante, ou seja, se o movimento dos carros for retilíneo, uniforme, tá? A taxa de variação é a raiz quadrada da soma dos quadrados das velocidades, tá? É constante. E quanto é que dá isso aqui? 72 ao quadrado dá 5.184 e 30 ao quadrado dá 900. Então vai lá. Será que dá exato? Dá. Eu vou te fazer aqui. Deixa eu voltar aqui. 78. 78. 78, é? Então, daí... Dá 78 isso aqui? Estou confiando em vocês, né? Dá 78. Dá 78 que em? Quilômetros por hora? Quilômetros por hora. É a unidade, né? Quilômetros por hora. Ou seja, daí a distância entre os carros está crescendo a taxa de 78 quilômetros. Não só em 2 horas, em qualquer momento. Tá? Não só em 2 horas, em qualquer momento. Então, daí... Se esses carros tivessem uma aceleração... Aí não, aí você tinha que vir para cá, ó. Para cá. E você tinha que calcular x e y, tá? Quando o tempo foi igual a 2 horas. Aí tinha que botar para cá. O que eu estou fazendo é o seguinte, talvez o autor não pensou nisso, tá? Mas a velocidade, a taxa de variação também é constante. E é a raiz quadrada da soma dos quadrados das velocidades. Também teria que calcular a d da velocidade sobre o mesmo tempo, né? Tinha que ver aqui, tá? Porque você tinha que ter x em função do tempo, aí o dx dt em função do tempo, para colocar na fórmula, não tinha jeito, tá? Então, daí a distância entre os carros está crescendo a taxa, daí a distância entre os carros, está crescendo a taxa de o quê? De 78 km por hora em qualquer instante, tá? Em qualquer instante, não só em 2 horas, em qualquer instante. Ok? Está aí. Não. Então, em 2 horas eles estariam a distância de 156 km, né? Em 2 horas a distância entre eles vai ser porque o dz dt é 78, então o z é 78 vezes t. Então a distância vai ser 156 km em 2 horas. Ok? Pronto. Começa a outra aí.